bens que tem que são de eterna vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos auxilie e nos faça compreender tudo o que a Escritura hoje nos revela. Rezemos. Amém. Ouve a voz do Senhor e observa. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Os mandamentos do Senhor, o mandamento do Senhor não é difícil demais. Não está fora do teu alcance,
não está no céu para que possas dizer quem subirá e quem vai ensiná-lo para nós, para que o possamos cumprir. Não está do outro lado do mar para que possamos alegar quem atravessará o mar e o apanhará para que possamos cumprir. Ao contrário, a palavra do Senhor está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Começamos por pedir ao Espírito Santo que nos ajude a aplicar esta palavra em nossa vida. Nós estamos acompanhando o Evangelho de Lucas, Jesus através do Evangelho de Lucas. No domingo passado, nós vimos os apóstolos voltarem entusiasmados fazendo um relatório para Jesus. Senhor, até os demônios nos obedecem. E Jesus diminuiu o impacto com o resultado do trabalho deles e apresentou um impacto maior. Não fiqueis contentes porque os demônios os obedecem. Alegrai-vos antes porque vossos nomes estão escritos no céu. Tem uma causa de alegria que é maior do que a causa de todos os sucessos de nossas atividades. Até quando mandamos o demônio obedece. Existe uma causa superior de nossas alegrias. Quando Jesus terminou de dizer aquilo aos apóstolos, no texto, no capítulo 10 de Lucas, diz assim, que naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo, se comoveu interiormente e começou a louvar o Pai, dizendo: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Vamos ao Evangelho de hoje. Tinha alguém perto de Jesus que ficou impressionado com o relatório dos apóstolos, com a resposta de Jesus e com a oração de Jesus. Jesus louvou ao Pai porque essas coisas que ele e os discípulos falavam eram escondidas, são escondidas aos sábios e entendidos e reveladas aos pequeninos. E teve alguém que escutou isso e se ofendeu profundamente porque se considerou um sábio e entendido que a ele era escondida as coisas do reino. Vejamos, número 9 do seu folheto, Lucas 10, 25, 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou, leia, e querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou, brada, Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Entendeu? É um mestre da lei. Vou pôr Jesus em dificuldade porque ele diz que essas coisas do reino são escondidas aos sábios e entendidos. Eu sou sabido e entendido da lei, eu sou mestre da lei. Como é que esse camarada faz essa oração emocionado dizendo que elas são escondidas a nós? Vou desmoralizá-lo, vou pô-lo em dificuldade. Se levanta e faz uma pergunta para Jesus. Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Nós sabemos, hoje, pelo conjunto da revelação bíblica, que ninguém consegue fazer nada para receber em herança a vida eterna. Receber em herança a vida eterna é dom gratuito de Deus, não é resultado de esforço humano. Ao sair da igreja hoje, aquele jornal que tem nas mesinhas lá, encontro semanal,
tem um texto, uma pregação do Santo Padre, o Papa Francisco, que ele fez na Praça de São Pedro, semana atrasada. O texto exatamente descreve sobre salvação é dom gratuito de Deus. Salvação não é resultado de esforço humano, é uma obra tão extraordinariamente superior às nossas possibilidades humanas, que só a morte de Cristo na cruz, o seu sangue derramado, tem poder de alcançar para nós a salvação, a vida eterna. Então, esse é o conjunto do ensino da fé bíblica. Tanto nós católicos como os protestantes, quanto os ortodoxos, assinamos em comum com Bento XVI um acordo dizendo que a salvação é dom gratuito de Deus. Mas e aí? O que eu faço? A salvação, ela pode ser acolhida. A única coisa que nós podemos fazer para receber em herança a vida eterna é acolher a salvação. Acolher. Ela é um dom dado. Tá claro? Hoje em dia tem muita gente pregando muitas rezas poderosas e hábitos religiosos e práticas poderosas que te ajudam a alcançar e conseguir tudo. A salvação não, a vida eterna não. Você só acolhe, é dom gratuito. Mas Jesus responde ao mestre da lei, dando-lhe uma absoluta proposta de mudança de mentalidade. Metanoia. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O domingo passado a pregação era essa: o reino de Deus está próximo de vós. Para você entrar no reino, metanoia, mudança de mentalidade, mudar a mentalidade, crer no Evangelho e entra no reino. Não tem nada mais difícil do que mudar a mentalidade dos mais velhos na religião. O mestre da lei. Vamos ver? Vamos lá. Jesus lhe disse, juntos, o que está escrito na lei? Como lês? O peixe morre pela boca, não é? Ele queria desmoralizar Jesus, porque Jesus estava com os apóstolos vivificado pela obra do reino que chegou, que está perto. E o mestre da lei recebe de Jesus a isca. O que você lê na lei, rapaz? Você não é mestre? E ele responde. Vamos ler? Então ele respondeu. Brada. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo com a ti mesmo. Esse mandamento, ele está sempre antes dos 10 mandamentos ou a conclusão dos 10 mandamentos. Ele não faz parte dos 10 mandamentos, mas ele é o mandamento superior, por causa desse, os 10. Sempre assim. Por causa desse conteúdo, os 10 mandamentos. A gente pode até dizer que os 10 mandamentos derivam dele. O único e supremo mandamento. Amar a Deus com a inteligência, com a força, com o coração, com a alma. Quer dizer, nenhum pedaço meu deve ficar fora do amor a Deus. Nós temos muita dificuldade com isso. Às vezes a gente ama a Deus com o coração, mas não ama com a inteligência. A inteligência é burra, ruda, ignorante. Às vezes a gente ama com a inteligência, tem uma ilustração perfeita dos argumentos do que é Deus, do amor a Deus, mas o coração é duro, rancoroso, magoado, travado, fechado.
Às vezes a gente ama com o coração e com a inteligência, mas com o corpo a gente não ama a Deus. Com o corpo a gente vive fazendo coisa que não devia fazer para o corpo da gente, com o corpo da gente. E assim a multiplicidade de possibilidades, de contradições, dessas vias, alma, corpo, força, inteligência, coração, são enormes. A função da religião, a função da fé, tem uma expressão no Salmo que é belíssima: Senhor, reúne o meu coração. É o mesmo que também dizer: Senhor, reúne-me, que minha inteligência, que minhas vontades, que meus sentimentos, que minhas forças, que minha alma sejam uma no amor, tudo em mim seja um no amor a Ti e no amor ao próximo. A gente chama isso de a inteireza do ser. Nós vivemos numa sociedade fragmentada, de gente fragmentada, uma sociedade organizada para fragmentar e picar a gente o tempo inteiro, bombardear a gente para que a gente não tenha esse equilíbrio, essa inteireza. Se você for inteira e inteiro, você não será facilmente manipulado. Só uma pessoa fragmentada, ferida, é facilmente manipulável. Em tudo, em todas as possibilidades. Porque a sociedade, sobretudo a de consumo, o que é a arte do consumismo? A ciência do consumismo a ciência do marketing descobrir a carência das pessoas e oferecer um produto que vai satisfazer e preencher a carência. Essa é a arte do marketing. Bombardear você até você se convencer de que esse produto que eu vendo vai responder. Nossa sociedade descobriu o poder que tem sustentar gente dividida, fragmentada. E o primeiro mandamento tem a finalidade de reunir-nos, unificar-nos, dar-nos uma estatura de equilíbrio, de total completude das partes. Mente, sentimentos, vontades, força, tudo em mim, num só. Isso é difícil, né? Mas essa é a função da espiritualidade. A função da espiritualidade. Uma pessoa com vida espiritual bem nutrida, facilmente você descobre por ser inteira. O mestre da lei responde a Jesus que essa inteireza na relação com Deus e na relação com o próximo é o ápice. Ele cita Deuteronômio 6:5. Mas o mestre da lei tinha uma dificuldade. Tem a Bíblia, leia aqui, mestre da lei se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que era a Constituição Federal do país de Israel. Isso aqui, mestre da lei, significa um estudioso da Constituição Federal de um país em que a identidade é religiosa. A Constituição é o livro sagrado. Então, mas o mestre da lei tinha muita dificuldade em explicar algumas coisas. Por exemplo, as contradições da sociedade, as contradições da política, da economia, da religião. Vamos ver? Quando ele apresenta para Jesus esse mandamento perfeito, versículo 28, juntos. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Só fazer isso. Faz isso. Seja um no amor a Deus e ao próximo. Mas vem o problema agora. Vamos ver?
O problema nosso com Deus não é com Deus. Eu duvido que as nossas grandes dificuldades aqui não estejam no campo das dificuldades dos nossos relacionamentos uns com os outros. Vamos ver? Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Essa é uma boa pergunta. Quem é o meu próximo? Como é que eu vou amar a Deus? Tudo bem, é Deus, é invisível, é abstrato, é um conceito tão que cada um elabora de uma forma, mas próximo não. Próximo tem carne, osso, história, sangue, temperamento, fraquezas. Quem é o meu próximo? Nós entramos aqui numa seara delicada. Esse é o grande problema também hoje. Também hoje eu temos dificuldade de saber a quem eu devo ajudar. Quem é o meu próximo para eu amar? Hoje, com as redes sociais, a gente dá conta de ser próximo de quem está lá no Japão, na Índia, na China, chorar, emocionar pelo que está passando, mas não suportar e não ter paciência com a mãe, com o pai, com o filho, que está dentro de casa. Hoje nós criamos redes de relações que nos aproximam com o universo, mas a gente não dá conta de resolver isso aqui. Hoje nós vivemos mais do que em todas as épocas da humanidade a grave questão: quem é o meu próximo? Para o judeu, eu vou resumir. Israel, aquela porção pequena da Terra Santa, da Palestina, 300, 400 quilômetros de comprimento, 250, 300 de largura, aquele pedacinho de terra é um pedaço de terra muito disputado ao longo de 4.000 anos. O povo judeu, que é o povo uma tribo primitiva que ocupou lá, luta há 4.000 anos por aquele pedaço de terra. E a vulnerabilidade daquele pedaço de terra, no meio do deserto, com o rio Jordão no meio, um vale de terra fértil, o resto tudo deserto, é um oásis, enorme oásis, mas um oásis. E a luta para o povo para dizer, essa terra aqui é nossa, a luta sempre foi muito grande. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes na história desses 4.000 anos, aquele território foi invadido, violentamente massacrado. E por causa dessa ameaça e desse conflito de perseguição para tirar o povo de lá, qual é o problema? O problema é criar uma identidade forte naquele povo que está naquele pedaço de terra e dizer: venha o sofrimento que vier, eu não vou mudar para Portugal porque lá está melhor para viver do que aqui. Não vou mudar para os Estados Unidos, que é o problema nosso, não é? Esse não é o problema nosso? Está difícil aqui? Muda. Então, qual foi a forma que o povo judeu, o povo da Bíblia, encontrou para criar uma identidade forte? No Antigo Testamento, o conceito de próximo, quem é o meu próximo? É aquele que é da minha religião, da minha raça, do meu povo, do meu território. Esse é o conceito de próximo. Para um judeu piedoso, até hoje, ele está onde for. Você chega, pela sua forma de vestir, de cortar o cabelo, ele sabe, é judeu. Irmão, vem cá, te ajuda. O código de pertença próximo para eles é o fato de ser da descendência de Abraão, hebreu, com vínculo independente de qual período da história que você rompeu, mas com um vínculo naquela pertença à terra prometida. E esse é um problema também para nós. A gente codifica quem é próximo com quem é confortável para nós. É complicado definir quem é o próximo. Vamos ver? Hoje, quem é o seu próximo?
Também, desculpe, olhe para cá. O conjunto da revelação bíblica já revelou para nós duas coisas. Para ganhar a vida eterna, eu não tenho que fazer nada, tenho que acolher o que Cristo já fez. Ele morreu pela minha salvação, eu acolho. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que a gente vai trabalhar agora. Para entender esse mandamento, quem é o meu próximo, Jesus também já corrigiu esse mandamento. Não é mais amar ao próximo como a si mesmo, mas amar-vos uns aos outros como eu. Então, Jesus já resolveu isso também com a vida. Mas vamos lá, a polêmica. Então, ele querendo justificar-se, diz, quem é o meu próximo? Jesus conta uma historinha, que é, minha gente, faça a lista dos 3 tipos de gente que você mais tem gastura. Faça a lista assim, dos 3 tipos de gente, ou dos 2 tipos, ou de um tipo de gente que você mais tem dificuldade e acha que para esse não vale nada. Segure aí essa lista. Vamos lá? Vamos ver o que Jesus vai fazer com essa lista sua? Vamos. Com essa lista nossa. Tome lá. Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Espere lá. Certo homem, Jesus não identifica. Está falando isso para um mestre da lei. Descia de Jerusalém, o lugar do culto e do santuário único no mundo, o templo de Jerusalém, para Jericó. O personagem e as características do personagem já dá para o mestre da lei uma identidade. É um judeu piedoso. Está na rota dos nossos. Quer dizer, alguém que vai a Jerusalém, presta culto a Deus e volta para Jericó, uma cidade genuinamente judaica. Outra característica, é um piedoso, devoto do Deus único, que presta culto em Jerusalém, mas que cai nas mãos dos assaltantes no caminho de volta. Como explicar o sofrimento na vida de gente que presta culto direitinho para Deus? Não é difícil? Dos filhos e dos netos nossos, a imensa maioria perdeu a fé por nós não darmos conta de explicar por que eles passam dificuldades tendo a religião sua, vovó, do jeito que você frequenta. Esse é o problema mais difícil de explicar. Como é que explica cair numa desgraça tão grande nas mãos de assaltante, um judeu piedoso que paga dízimo, dá oferta, sacrificou no altar de Jerusalém 3 cabritos, 3 carneiros, 3 bois, 3 ovelhas, deu o azeite, a farinha, e voltando, Deus abençoa ou não abençoa quem presta culto a Ele? A gente vive rezando isso. A gente ensina para as crianças, olha, reza para o Papai do Céu te abençoar, que não vai acontecer nada de errado. E como é que Jesus conta a história de um judeu piedoso, que voltando da missa para casa, cai nas mãos de assaltantes e na paulada, e fica quase morto. Ai, ai, ai. Por que acontece o mal com gente boa? A incapacidade de responder a isso é a causa da perca da fé da imensa maioria dos filhos e netos de nossas casas. Nossa incompetência, dificuldade em responder a essa pergunta. Vamos ver? Leia. Então, deixou quase morto. Segue. Por acaso
um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Veja, juntos. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Continua. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. No livro do Levítico e no livro do Deuteronômio, categoricamente diz que se você for a Jerusalém prestar culto no templo e você estiver voltando de Jerusalém e encontra um que caiu nas mãos do assaltante, o Antigo Testamento chama de amaldiçoado. E se você vem, ele está caído, e você, voltando do culto, ofereceu o sacrifício e o dízimo por você e por sua família, e você encosta no sangue dele, ou encosta no cadáver, você está impuro, você não pode voltar nem para o templo e nem para a sua casa, você tem que ficar 40 dias fora da sua casa e da cidade, em oração e jejum 40 dias, para purificar do contágio com a causa da maldição que caiu sobre aquele caído. E aí você vai, depois de 40 dias, no templo, oferece dízimo, oferta, cabrito, carneiro, bezerro, farinha, azeite, e aí você pode voltar para casa. Quer dizer, o sacerdote que estava voltando, viu o homem, pulou pelo outro caminho. O levita é a turma do canto, que também voltando da missa, viu o caído, pulou para outro caminho, estava cumprindo a Bíblia. A Bíblia ensinava isso. Era uma forma de... A gente precisa imaginar um ambiente de guerra, um ambiente de superstição, um ambiente de medo. O medo, a violência põe todo mundo desequilibrado, neurótico, doente. Os mandamentos do Antigo Testamento não são ruins, são formas de tentar resguardar a identidade do povo judeu no meio da guerra. A gente explica assim, para facilitar. Mas eu sei que não resolve o seu problema e o nosso problema em explicar por que acontece coisa ruim com gente boa. O problema vai piorar infinitamente com o que Jesus vai contar agora. O sacerdote não ajudou o homem, o levita não ajudou o homem, o pessoal do canto também não ajudou o homem. Quem foi ajudá-lo? Vamos ver? Versículo 33. Mas um samaritano estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Espere lá. Eu preparei muita coisa, mas eu vou resumir com 3 frases. Na Bíblia, não tem nenhuma categoria de gente que a Bíblia, que o povo da Bíblia considera mais nojento, imundo, do que os samaritanos. Não tem. E os samaritanos são uma pequena tribo de dentro do território de Israel, que vive nas montanhas da Samaria, num templo, num monte antigo, o monte mais alto, inclusive, do que o monte de Jerusalém. Por ser um monte mais alto, era um lugar muito propício para fugir das invasões e das guerras. Então muita gente fugia para lá, neurótico de guerra e neurótico de guerra. Subia, por ser um monte muito alto, e lá em cima ainda tem o poço, uma fonte, o poço de Jacó, e uma pequena planície com condições razoáveis de plantar uma hortinha, muita gente subia para lá e não descia. E o mais grave, por ser uma parte das mais altas de Israel, construíram lá um templo para prestar culto a Deus. Quando Davi, no ano 1000 a.C., construiu Jerusalém e o templo de Jerusalém,
Davi proibiu que todos os cultos que eram, todos os templos, todos os montes onde se prestava culto, estava proibido, e que o único lugar de culto agora era Jerusalém. A partir disso, a história de Israel é a história de conflito e de resistência das pequenas tribos do interior, sobretudo desses ambientes mais hostis, como a Samaria, em sair de lá e ir para Jerusalém. Em síntese, eu só digo isso para você. Não tem nenhuma categoria de gente mais rejeitada no Antigo Testamento do que os samaritanos, que são, na linhagem também descendentes de Abraão. É um tipo de, para o povo de Israel, é um tipo de Abel e Caim. Entendeu? Quando Jesus conta para o mestre da lei uma historinha de alguém que é piedoso frequentador do templo, que voltando do templo cai nas mãos do assaltante e fica lá, o sacerdote não socorre, o levita não socorre, mas um samaritano, uma das categorias de gente mais rejeitada na Bíblia, é que aproxima-se, o desfecho é dramático. Vamos ver? Espera lá. Retomemos. Mas um samaritano que estava viajando, presta atenção nos gestos do samaritano, chegou perto dele, viu, sentiu compaixão, aproximou-se dele e fez curativos derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando, brada a igreja, toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Espera lá. Pronto. Para quem estuda um pouco a história de Israel e estuda a Bíblia, escutando essa historinha pensa assim: Jesus não teria outro fim senão o de ser condenado a morrer na cruz, contando uma historinha dessa, que tem como modelo de caridade um samaritano. Veja. E Jesus perguntou, brada, leia a igreja, na tua opinião, qual dos 3 foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze a mesma coisa. Eu vou propor um exercício que eu tenho a impressão que todos, e talvez quase todos, a imensa maioria de nós aqui nunca vivemos. A gente sempre escuta essa historinha do bom samaritano e pensa no bom samaritano como um modelo de gente caridosa. Nós hoje, eu disse agora mesmo, temos muita dificuldade em saber quem é o próximo nosso que precisa da nossa ajuda. Não sabemos. Eu vivo pedindo ajuda a vocês para não darem esmolas, não só aqui no terreno no pátio da igreja, como na rua. A esmola é a pior forma de ajudar. Porque a esmola continua eu na minha situação e na minha viagem, e o pedinte continua na situação de pedinte. Aqui o samaritano tira o caído na paulada e caído na beira do caminho, tira radicalmente daquela situação. Transporta-o da realidade de sofrimento, não é? Muda não só a ele, mas muda a situação dele. E esse deveria ser o método nosso de fazer caridade. Engajar-nos. Ontem uma equipe aqui da paróquia foi visitar um bairro de extrema periferia, para o lado de Caldazinha e Bela Vista, lá em Senador Canedo. Porque nós já estamos ajudando lá. Porque lá tem 4 irmãs morando
freiras presente, convivendo, casa em casa, sabe identificar quem é aquele que precisa. Porque hoje o pedinte virou um profissional da mendicância. A mendicância hoje virou uma indústria de esperteza, de espertalhões. E a forma da mendicância funcionar é cômodo para nós, porque põe a gente de dentro do carro com o vidro fechado e ele do lado de fora na situação que ele perpetua. Mas eu vou te propor um outro exercício, talvez o mais difícil. A gente sempre escuta esse evangelho e pensa, meu Deus, eu preciso ser bom samaritano, eu preciso ser bom samaritano. E eu queria te propor um outro exercício, que você se colocasse no lugar daquele que caiu na paulada e está deitado na beira do caminho quase morto. E que você experimentasse o sofrimento de ver um sacerdote passar e pular para o outro lado do caminho, um levita passar e pular para o outro lado do caminho, o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu esposo, seu filho, que você, a hora que mais precisava, o viu pular pelo outro lado do caminho. Eu queria te propor que você experimentasse hoje olhar para Jesus na cruz e contemplar Jesus como o bom samaritano do Pai. Aquele que veio lá do céu e desceu aqui para estender a mão para cada um de nós, desde Adão e Eva, até eu e você, para estender a mão para nós e levantar-nos das pauladas que nós levamos e que nos deixam caídos. Você experimentar a graça de ver Jesus aproximar-se de você, escutar o barulho dele, experimentar ouvir Jesus respirando fundo por sentir compaixão da sua dor e do seu sofrimento, aproximar de você, tocar as suas feridas, derramar o azeite e o vinho. Jesus, com todo o esforço, colocou no próprio animal. O animal aqui é símbolo do jumentinho que levou Jesus para Jerusalém, mas Jesus é a expressão do próprio jumentinho, quando ele mesmo, carregando a cruz nos ombros, carrega a humanidade inteira machucada e caída pelas pauladas da vida e do mundo. Ele mesmo é a imagem do jumentinho que te carrega, te põe na pensão, passa a noite com você, no dia seguinte pega 2 moedas e paga. As 2 moedas com que ele paga, isto é o meu sangue que é dado por vós, isto é o meu corpo que é dado por vós, para a remissão dos pecados. Essas são as 2 moedas com que ele pagou. E o que é a pensão? É a igreja, é a pensão para onde ele te carrega. E é ele que paga a igreja. Não é o nosso dízimo e a nossa oferta que patrocina o padre para o padre ser bonzinho. Mas quem paga a igreja para a igreja fazer o que ela deve fazer é Cristo com o seu corpo e sangue. E ainda recomenda, quando eu voltar, e ele vai voltar, pagarei o resto. Porque a salvação minha e sua, só ele tem poder para pagar uma dívida tão alta. Nós continuaremos tendo muita dificuldade em entender quem é o meu próximo, enquanto a gente não se colocar no lugar de um caído pelo pecado, ou pelas pauladas da vida, e enquanto a gente não experimentar esse toque de compaixão de Jesus, e enquanto a gente não experimentar ser carregado por Ele, e enquanto a gente não experimentar Ele derramando o azeite, o óleo e o vinho, para aliviar a dor de nossas feridas, enquanto a gente não fizer essa experiência de
senti-lo próximo de nós, nós continuaremos tendo dificuldade de saber quem é que precisa de mim hoje. Só uma vida de oração, uma vida espiritual, de quem na oração põe-se em diálogo com o Senhor, e experimenta ser tocado por Ele, carregado por Ele, experimenta ter nele aquele único capaz de pagar a dívida pela minha salvação. Só quem experimenta isso dará conta de dizer: nunca mais terei dúvida hoje de quem é que precisa de mim agora. A dificuldade em fazer caridade com o outro é fruto da dificuldade de experimentar ser carregado nos ombros do bom samaritano do Pai. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Mais forte. Mais forte. Hoje eu experimentei uma emoção tão forte na missa das 8, quando eu comunguei. Porque quando eu tomei a hóstia e pus a boca, quando eu tomei o sangue do Senhor, me veio a imagem caído e o Senhor derramando. Mas eu fiquei tão tocado. Eu queria que você experimentasse isso na hora da comunhão. Não sei se você já cuidou de um doente, ou já teve doente. Tanto que é bom alguém que tem delicadeza com a gente na forma de levantar a cabeça, para pôr uma coisa na boca, para aliviar a secura da boca. Quem não cuida de um caído, ou não experimenta ser cuidado na hora da queda, não sabe experimentar Jesus na hora da comunhão eucarística. Não sabe amá-lo e adorá-lo. Recebe o corpo e sangue dele pedindo, como que se o que ele entrega não fosse tudo. Nós somos uma cambada de adolescentes insatisfeitos com tudo, e a gente não para de pedir nem a hora em que ele derrama o seu corpo e sangue na nossa boca para nos erguer das pauladas dessa vida. Somos um bando de adolescentes infelizes, infernizados pelos desejos insatisfeitos. Irmã, irmão, permita que o Senhor faça curativos em você, para que você venha a amar com toda a inteligência, curativo na sua mente, na sua inteligência, curativos nas suas forças, curativos na sua alma, no seu coração. Permita que Ele te cure. Você encontrará um gás, uma força sobrenatural para descobrir quem é o seu próximo que precisa de você, e corre o risco de você descobri-lo dentro da sua casa. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. Peça ao Senhor para te dar a graça de experimentar a compaixão dEle. Ele é o bom samaritano que passa por todos os caminhos da humanidade, mas Ele sempre passa nos seus caminhos. Ele sempre te encontra. Ele sempre sente compaixão de você. E Ele é o único que tem condições de dar a você a cura e tirar você da vala, das quedas, dos empurrões, das pauladas pelas quais você passa. Fale para Ele que você quer experimentar esse amor, essa compaixão dEle. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais,
mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Põe a mão no seu coração, o que Deus quer. feche os olhos. Eu não posso mais. Sozinho eu não. Reze comigo, Jesus, Jesus, bom samaritano do Pai, bom samaritano do Pai, eu te acolho, eu te acolho, eu te adoro, eu te adoro, tão perto de mim. tão perto de mim. O Senhor chegou perto de mim, O Senhor chegou perto de mim. o Senhor me viu, O Senhor me viu, sentiu compaixão, sentiu compaixão, aproximou-se de mim, aproximou-se de mim, derramou sobre mim derramou sobre mim os remédios os remédios para a minha cura, para a minha cura, o seu sangue, o seu sangue, sua lágrima, sua lágrima, seu suor, seu suor, remédio para as minhas feridas. remédio para as minhas feridas. O Senhor me colocou nos seus ombros, O Senhor me colocou nos seus ombros, me carregou me carregou até a pensão, até a pensão, a sua igreja. a sua igreja. O Senhor cuidou de mim, O Senhor cuidou de mim, pagou por mim pagou por mim 2 moedas. 2 moedas. O seu corpo e sangue Seu corpo e sangue foi o preço que o Senhor pagou foi o preço que o Senhor pagou pela minha cura, pela minha cura, pelo meu resgate. pelo meu resgate. E o Senhor recomendou E o Senhor recomendou que vai pagar tudo que vai pagar quando voltar. quando voltar. Jesus, Jesus, o Senhor disse à igreja: o Senhor disse à igreja: toma conta dele, toma conta dele, toma conta de mim. toma conta de mim. E eu te agradeço, E eu te agradeço, porque essa palavra porque essa palavra e a Eucaristia que eu vou receber e a Eucaristia que eu vou receber é o Senhor cuidando de mim, é o Senhor cuidando de mim, através da pensão através da pensão da sua igreja da sua igreja que cuida de mim. que cuida de mim. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, por me curar, por me cuidar, por me resgatar por me resgatar, e me dar a vida eterna. me dar a vida eterna. Amém. Amém. Eu quero amar, Quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu, não posso, em pé, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais.